Conabistas, bom dia. Estamos aqui para mais uma conversa, mais uma entrevista desse congresso online sobre a maconha, que a gente está promovendo pela Associação Cultural Canábica de São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Fabiano Cunha dos Santos, ativista, militante da Marcha da Maconha em Salvador, antropólogo, professor, pesquisador, doutorando. Está fazendo trabalho com Edward McRae sobre os espaços Legalize. O nosso tema, a nossa conversa de hoje, tá Legalize, a fumaça sobe pelas brechas da proibição. O Fabiano vai contar um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa que ele está fazendo e sobre esse conceito dos espaços Legalize. E como é que fica, como é que funciona esses espaços numa cultura de massas. Então vamos lá, Fabiano. A primeira pergunta que eu faço para você é: o que é um espaço Legalize? E como é que pode existir um espaço Legalize se o uso das drogas está proibido? Não é uma contradição isso? Como é que funciona? Sim, sim. Muito legal, Profeta. Obrigado pela participação. É uma honra estar aqui participando desse congresso. Enfim, Legalize é uma expressão popular bastante difundida na cultura urbana, que expressa um território que pode ser de lazer, de estudo, de discussão política, onde se consome drogas, né? E essa expressão, ela dá um significado implícito, dizendo que existe uma certa liberdade, uma certa segurança, e eu digo certa, bastante aspeados, de consumir essas drogas, né? Porque já existe uma tradição, já existe uma cultura, uma história específica desses espaços, onde a repressão não é do jeito, da forma como que se escreve na lei, né? O que a gente percebe na lei de política de combate às drogas, de repressão às drogas. A gente, em tese, não deveria ter nenhum consumo de nenhuma substância ilícita, considerada ilícita. Tá certo que aí existe uma certa contradição, porque quais são as substâncias que deveriam ser consumidas, quais são as substâncias que deveriam ser lícitas e ilícitas, mas isso aí é uma outra discussão. Enfim, mas, no entanto, as substâncias psicoativas que são consideradas ilícitas, elas são consumidas explicitamente e publicamente em espaços, por exemplo, como o Pelourinho, um centro antigo de Salvador, né? Ou seja, existe uma contradição maior, como bem você falou, de que no Pelourinho, centro cultural, turístico da cidade de Salvador, existe um consumo explícito de drogas, né? Ou seja, a polícia, será que a polícia não consegue reprimir, ou será que existem realmente essas brechas, né? Isso é uma grande questão, né? Essa categoria, né, e a gente vai falar um pouco de antropologia, né? Essa é uma categoria nativa, né? Ou seja, ela corresponde a essa expressão popular. Mas com a minha tese, com a minha pesquisa, a intenção é que essa categoria se torne uma categoria formal científica, uma categoria ética, como se fala na antropologia. Então, com essa discussão, a gente vai ver se realmente são brechas ou se é o que eu estou querendo afirmar na minha tese, ou é uma expressão, um fenômeno cultural, urbano, muito comum, que sempre ocorreu, né? Ou seja, as pesquisas já mostram que o uso de drogas se perpetua há milênios, né? Já existe há milênios, né? Em diversas sociedades humanas, diversas comunidades culturais, né? E há um pouco mais de 100 anos é que a proibição veio. Então, a minha tese, na verdade, eu não quero descobrir, fazer uma descoberta, uma tese de doutorado, uma descoberta. Eu quero falar, na verdade, que os espaços Legalize são a expressão cultural e que, na verdade, o proibicionismo não tem condições de reprimir totalmente o consumo. Ele não tem, existem essas brechas, né? E aí a gente vai falar sobre corrupção policial, a gente vai falar sobre uma certa ordem, porque, por exemplo, olha a grande contradição, um espaço Legalize, as grandes prisões. O que aconteceria para as prisões
se o consumo e o comércio e a circulação de drogas fosse cessado, fosse reprimido? Essa é uma grande questão que já está respondida, né? Mas que responde, na verdade, né, essa questão das brechas, né, essa grande problemática que é a minha tese, né? É o grande caos, né? Então, se aí a gente pode chegar a uma discussão, né? E a gente pode pensar isso futuramente. Se a repressão funcionar totalmente, a sociedade viraria um caos. Quem aborda isso bastante é Marcelo Andrade também, na sua tese, sobre os festivais de música rave. Curioso, né, que é proibido, a intenção é que não se use drogas, e dentro da prisão, que é o lugar é o lugar mais seguro, né, em que a lei deveria se fazer mais rigidamente, tem uso de drogas, né? A gente ouve os relatos de que os presos fazem o uso da maconha, tem o comércio de drogas lá dentro, e que justamente permite-se, porque senão a coisa ficaria mais tensa e mais complicada. Mas não vamos aprofundar isso, não. Você comentou curiosamente, a lei não alcança esses lugares, tem algumas brechas, e o Salo de Carvalho, que é um jurista, ele fala um pouco que tem a legalização legislativa, né, da lei, mas tem a legalização de fato, que o próprio povo faz a legalização. Então, essa legalização ela já acontece em alguns lugares. Mas, por falar desses lugares, a outra pergunta que eu queria fazer para você é o que acontece quando a polícia chega num lugar desses? Num espaço em que a galera está fazendo uso, que houve essa legalização de fato, e o que pode acontecer quando a polícia chega, e se tem diferença, se a polícia chega a esse lugar for na universidade, que nem aqui em São Paulo. Na Universidade de São Paulo tem espaços legais, que a polícia chega, eu frequento esses lugares, eu sei que a abordagem da polícia é uma. Mas na Quebrada, onde eu tenho amigos, já ouvi relatos de quando a polícia chega nesses espaços legais da Quebrada, a reação é um pouco diferente. O que você diria sobre isso? Primeiro, eu queria corrigir um pouco, né, porque nesses espaços não ocorre a legalização de fato, certo? A gente vive num regime de proibição. A lei é de proibir e reprimir. Inclusive, temos um artigo 28 que reprime até o consumo, né? Então, a grande questão é mostrar que é justamente isso que você está falando, né? A legalização através da cultura, né? Ou seja, eu não diria assim simplesmente legalização, mas eu diria a regulamentação. O que eu estou querendo dizer com isso? Os espaços legais, ele depende de um acordo. Ele depende um acordo entre o poder repressor, que é, no caso, o Estado, e seguido pela polícia, né? E a polícia é comandada pelo Estado para exercer essa função. Só que essa estrutura de coerção, de repressão, ela não funciona perfeitamente, né? Então, aí que se vai às brechas. E quais são essas brechas? Os acordos. Então, esses espaços legais, e teoricamente, por isso que eu aspeio a certa liberdade, né? E a certa segurança. Porque é possível, sim, que a polícia chegue, por exemplo, na USP, como chegou em 2011, né? E teve toda aquela confusão. E agora é muito menos provável. Mas é muito mais provável que ela chegue, por exemplo, na boca de fumo da Rocinha. E esse é o caso das comunidades, das polícias pacificadoras, né? Agora, o que diferencia é a forma como ela vai tratar, como o Estado vai agir, né? Por exemplo, se ela age de uma forma no espaço legalize, lá no Morrinho, na USP, com 2 usuários de maconha e trata de uma forma repressora, vai dar muito mais problema, porque aquelas pessoas elas já têm uma certa consciência da lei, já tem um espírito revolucionário, né? Ou seja, tem já um conhecimento que a polícia não pode agir de determinadas formas, diferentemente das comunidades, onde essas pessoas não têm informação, né? E a polícia trata de gato e cachorro essas pessoas, justamente pela falta de informação e por não terem condições, inclusive financeiras, de se safarem de uma situação dessa. Mas, diferentemente na USP, é muito mais difícil da repressão, porque o acordo feito
é muito mais estabelecido, é muito mais concreto. Ou seja, a polícia sabe que se ela for lá reprimir estudantes de classe média alta na USP, vai ser muito mais problema. Isso foi o fato que aconteceu em 2011, lá mesmo. Mas se ela for lá no Cabula, aqui em Salvador, e mata 12 de uma forma de extermínio, do genocídio, ela vai ser absolvida, no caso que aconteceu aqui, infelizmente, na Bahia. Né? Então, essa é a grande problemática. Né? Eu diria, aí o que eu diria, é uma regulamentação. A gente, os usuários, e eu estou incluído nisso também, a gente começa a criar cada vez mais espaços legais, ou seja, aí em São Paulo é muito comum as pessoas andando para o metrô fumando um baseado, porque não tem tempo, né? E isso é uma forma de você legalizar, como você diz, né? Mas eu gosto mais da palavra regulamentar, né? Porque, ou seja, aí o futuro dos espaços legais talvez seria uma regulamentação política de onde se deve consumir drogas ilícitas e onde não se deve consumir. É talvez tentar criar uma tolerância social para que nós, usuários de drogas ilícitas, hoje ilícitas, a gente possa também ter respeito de ocupar espaços da cidade. Regulamentar para a gente ter um pouco de regra, né, de ordem, porque quando a gente legalizar, no meu entendimento, é um pouco próximo de regulamentar, e quando o pessoal fala liberar, é o que eu acho que já está liberado, que nem o crack aqui em São Paulo, tem uma região da cidade que a gente, infelizmente, chama de Cracolândia, né? Que é liberado, pode usar menor de idade, pode vender. E quando a gente fala de legalizar ou regulamentar, a gente quer que tenha regras, não é para usar no espaço fechado, não é para vender para menores de idade, mas pode usar num parque, pode vender para maior de idade, numa sala, numa casa de compra de drogas, né? Mas é isso aí, tem muitos temas, a gente vai ter outros convidados que vão abordar um pouco esses temas também. Para a gente ir fechando aqui nossa conversa, Fabiano, que o nosso tempo está se esgotando, a última pergunta que eu tenho feito para os convidados é em relação a esse eixo, essa temática que está permeando o Congresso, né, que é a coisa da cultura de massas. Então, como é que funciona essa cultura canábica numa sociedade massificada, de cultura de massas, com isso aí que a gente está fazendo no Facebook, internet, eventos, Marcha da Maconha com 10, 15 mil pessoas aqui em São Paulo, que nem você pôde participar. Como é que fica esses espaços legalize numa cultura de massa? Se ela contribui para esses espaços, se as pessoas se sentem mais seguras. Dá uma palavrinha aí sobre essa relação entre os espaços legalize e a cultura de massas. É muito interessante você falar isso, porque os espaços legalize, para mim, é uma das, não a única, mas uma das expressões de liberdade e de uso de drogas, e da liberdade de expressão, né, de poder usar, de uma liberdade cultural, né, que é justamente o que eu estou querendo formular, a cultura do uso de drogas. Né? Então, os espaços legais é uma grande expressão social dessa intenção dos usuários de drogas mostrarem que eles precisam ocupar espaços na cidade. E isso aí se liga à cultura de massa, né? Ou seja, a Marcha da Maconha também é uma grande oportunidade dos usuários de drogas, não só usuários da maconha, mas usuários de drogas ilícitas, que são os excluídos, que são os criminalizados, né, por essa lei. É a grande expressão social e política, principalmente política, de dizer que nós temos direitos. Nós temos direito de consumir cannabis, nós temos direito, se for o caso, cheirar cocaína, se for o caso também fumar crack, isso compete a nós, né? Mas isso não compete. Então, essa expressão de se consumir drogas em espaços públicos é justamente essa atitude revolucionária de dizer, estamos aqui e queremos nossos direitos. Por isso que a gente precisa de espaços controlados, por isso que a gente não precisa de uma liberação, como você fala. A gente precisa de uma regulamentação, porque a situação de liberdade, como você está falando, de uso qualquer, é que dá o descontrole. É que, por exemplo, um rapaz vai fumar um baseado do lado de uma senhora que não vai querer sentir esse cheiro. Então, a gente também, a cultura de massa, tem que entender
E principalmente os canabistas e os usuários de drogas têm que entender que o espaço do careta é o espaço do careta, o espaço do usuário é o espaço do usuário. Então a gente tem que tentar viver em sociedade harmonicamente e respeitar um com o outro. Mas o peso da balança está muito ligado ao proibicionismo. Então eu acho que essa expressão popular está se dando de uma forma bastante radical. Mas é isso aí mesmo, a gente tem que conquistar esses espaços. Legal, show de bola. Bem, conseguimos falar aqui bastante, né? Deu quase 15 minutos de conversa. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, se você quer passar alguma mensagem aí para quem estiver assistindo. Fica à vontade, o momento é esse. É isso aí, galera. Eu queria agradecer bastante a oportunidade de estar aqui no Conabis, né? Parabenizar os idealizadores, que é uma ótima iniciativa, já demonstrou que é um sucesso. E ser uma honra participar e que incentivo outras pessoas a terem iniciativas como essas, a ocuparem as ruas, irem para as marchas da maconha, para o interior, não só as capitais do país, mas os interiores expressarem essa liberdade também com respeito, isso principalmente. Legal, Fabiano. Obrigado. Profunda gratidão aí pela sua presença. Fica então um convite para quem estiver assistindo a gente aí em casa, né? Para conhecer as marchas da maconha, se aproximar dos grupos que na sua cidade estão discutindo a legalização. Se não tem nenhum grupo, pense em formar um grupo. Nenhuma cidade nasceu já com os grupos formados, as pessoas tiveram, alguém teve que ter iniciativa. Então, na sua cidade, pode ser você, essa pessoa, a ter a iniciativa de formar um grupo que vai debater a legalização. E fica o convite também para conhecer a Associação Cultural Canábica de São Paulo. A gente tem um site que é o www.canabica.com.br. O Fabiano mesmo já tem texto publicado lá. Se você quiser publicar um texto também, será bem-vindo. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Essa foi mais uma conversa com o Fabiano, diretamente de Salvador, com a sua gatinha ali aparecendo agora no fundo do vídeo. E é isso. Vamos seguir. Depois a gente tem uma próxima entrevista para vocês.